no segundo, 5 mil no terceiro sorteio e 5 mil reais no giro da sorte. E o melhor, o Cadeirinha Dupla Chance. São 2 chances de mudar de vida. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Com você, sempre. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Vem aí o maior evento Benefício Seleção Brasileira Master contra Lúcio Bala, Júnior Xuxa e o Carrasco do Fortaleza. Alcimar. Garanta já o seu ingresso nos pontos de venda. Escritório J. Rodrigues Empreendimentos, no prédio da Vale FM. Farmácias Fernandes, no cruzamento das T3. Você não pode ficar de fora. Dia 9 de agosto, a partir das 14 horas, na Arena Romeirão. Futebol, emoção e solidariedade. Brasil! Atenção Juazeiro, 150 mil reais de danos a terceiros, rastreador inclusos. De moto a caminhão, a Protebem faz sua proteção. Fale com o Dantas, um de nossos especialistas. Fone 80. Melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopé 5. Juazeiro do Norte vai investir mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psyu Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyu Juazeiro serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psyu Juazeiro, é porque tem investimento da Prefeitura. Brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa. Alerta de colisão frontal. Alerta de piso. Com descontos especiais para C10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, Alan Martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os vinga Funilaria e Pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você que sintoniza a Vale FM 99,9. Agora que eu reparei aqui, Delta, eu estou de camisa verde, João Filho também e Delton Sá também. E não foi combinado. E nem o Palmeiras joga hoje à noite. Não, joga não. Mas o Goiás joga pela Série B. Pronto, e eu vou torcer pelo Goiás. Hoje tem Goiás e Remo pela Série B. Não, vou torcer pelo Remo, rapaz. Ó, aqui nessa eu equipe... vou torcer pelo Goiás. Eu e Los Pedes torcemos pelo Remo, não é verdade, JF? Rapaz... Primeira vez que eu vi Los Pedes lá no Romeirão, trabalhando pela Rádio Assunção como repórter, ele tava com a camisa do Remo, entendeu? Tava com a camisa do Remo. Primeira vez que eu vi Los Pedes trabalhando, ele tava com a época que era Globo Assunção, era? Eu lembro. Era Globo Assunção, não era? Rádio Globo Assunção. Primeira vez que eu vi Los Pedes. Quer dizer que ele torce Remo, é? Não, mas ele torce pra tanto time que o cara não sabe qual time que ele torce. Porque lá no Pará ele torce pro Remo, pro Paysandu, Tunaluso, Águia de Marabá, torce pro Independente lá de Tucuruí, né? Tucuruí. Ele torce pra quase todos os times de lá. O Goiás é o líder da Série B, 36 pontos. O Remo, vai aumentar a vantagem hoje. O Remo é o quinto colocado com 29. O Remo tá brigando ali, se ganhar, se conseguir vencer o Goiás, entra do G4 e tira a Chapecoense, que é a quarta colocada com 30. Vai dar Goiás, 2-0. É o Remo do Marcos Braz. Você conhece o Marcos Braz? Sim, vamos começar o programa, né? Já começamos, não? A todos um grande abraço, boa noite. Aqui ao meu lado está ele. Ele, quem é ele? Delton Sá. Boa noite, Marco Valério. Boa noite, João Filho. Ali do meu lado está outro, JF João Filho, boa noite. Eu tô por aqui também. Boa noite a todos e vamos em frente. Mais um programa Vale Esportes. Vocês viram aí a pesquisa, se bem que é de pesquisa, né? Às vezes é... Mas tudo bem, vamos aqui registrar. Foi feita uma pesquisa dos clubes
de maior torcida no Brasil. Eu acho muito pouca a amostragem dessa pesquisa. 2.000 torcedores só. Né? Aí nós tivemos Flamengo. Flamengo, Corinthians, quem é o terceiro colocado? Agora o Palmeiras. Passou o São Paulo por 0,1%. Empate técnico, né, gente? Então vamos lá. Flamengo tem 21% da torcida brasileira. Corinthians, 11,9%. 12%, né? E o Corinthians, ele decresceu com relação à última pesquisa. Terceiro lugar, Palmeiras. Quarto lugar, São Paulo, mas ali muito próximo um do outro. Quinto lugar, o Vascão. O Vasco. Rapaz, você vê, né? Um time como o Vasco tá com uns 20 anos na peia. Sem ganhar praticamente nada. Teve aquela Copa do Brasil de 2011, mas foi assim, foi um campeonato meio rolê aleatório, aquele campeonato. Realmente, desde 2000, quando o Vasco foi campeão brasileiro e tinha um timaço, foi campeão em cima do São Caetano, que de lá pra cá, o Vasco, infelizmente, pro seu torcedor, não é mais o mesmo. Ainda é o quinto colocado no Brasil. Depois, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, empatado com o Cruzeiro, Bahia e Santos. Rapaz, o Santos tem mais torcida que o Fluminense aonde? Ei, essa pesquisa tá errada. O Santos tem mais torcida que o Internacional. Também. Que tem ali um estado do Rio Grande do Sul, metade é Inter. E em Santa Catarina, aquelas cidades ali do oeste, Chapecó, a grande maioria ali torce para Grêmio e Inter também. Qual é a maior torcida do Rio Grande do Sul? A do Grêmio ou a do Inter? Segundo a pesquisa é a do Grêmio, mas eu sempre soube que o Inter tem uma torcida espetacular também. É isso. Mais alguma colocação? Não tem muita novidade não, né? Não. Nenhuma novidade por aí não. E começa hoje as oitavas da Copa do Brasil. Hoje tem Botafogo e Bragantino. 19 horas é o jogo de ida lá no Engenhão. Tem favorito, JF? Rapaz, eu acho que dá Botafogo. Acho que o Botafogo classifica, passa pelo Bragantino. O Botafogo mesmo chama de Engenhão, né? De Newton Santos. Né? Newton Santos. Pra quem não sabe, fica numa favela, né, Delton? Engenho de dentro, assim. Tem a estação do trem, é do lado do estádio. Você tem que passar uma passarela para ir para a linha amarela do outro lado. É perigoso chegar no estádio, né? Rapaz, no Rio é muito complicado tudo, né? Porque o Maracanã é do lado. Se você atravessar a linha do trem, favela do outro lado do Maracanã. São Januário Marquês também de Sapucaí é bem pertinho. Né? São Januário do mesmo jeito. O único que não é o Fluminense. Porque... mas para ter jogos oficiais não dá, né? Não, eu sei. O único que não é... apesar de que o CT do Flamengo também não é, a Gávea nem o Ninho do Urubu. Também o General Severiano também é no Botafogo, ali do lado do Flamengo, perto do Fluminense, Laranjeiras também não é. O do Vasco não, que treina lá em São Januário, né? O estádio do Botafogo fica em São Januário, enfim. O Maracanã do lado tem uma favela ali do lado do Maracanã, mas fica do lado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Marquês de Sapucaí bem pertinho, o centro não fica muito distante, é uma área um pouco melhor o Maracanã, uma área boa de circulação. Mas também tem uma galera que desce daquele morro ali do lado, meu amigo, que quando vai fazer as paradas lá... Aí é complicado. É complicado. Fazer os arrastões, desce, né? Quando a galera desce para fazer as paradas ali, é bem complicado ali. E lá na colina do Vasco, Delton? É complicado também. Também, né? É complicado. Lá perto. O do Botafogo, cara, teve um jogo que a gente foi fazer, o Fabiano foi por um lado, eu fui pro outro. O irmão do Fabiano morava no Rio, e aí o Fabiano, depois do jogo, ia pra casa do irmão dele, ainda se encontrar no outro dia para voltar. Meu amigo, eu não sei quem foi que se teve mais sujo, foi ele para ir à procura do irmão dele, ou eu tive que atravessar a dita estação para ir pro outro lado para pegar o táxi. Era até um primo meu que estava me esperando, mas eu vou dizer... O acesso também a Itaquera, em São Paulo, é complicado, passei pela galera, né? Cara, não, nem tanto. Nem tanto assim? O Itaquera não... você pega o metrô... O metrô você desce do lado praticamente do estádio. Se você vier de carro, vier ali pela Dutra, grande ali pertinho, vem pela Dutra e dá uma entrada. Mas aí relacionado a Morumbi e Allianz Parque é mais... Não, o Morumbi e o Allianz Parque, eles são em áreas nobres, né? São Paulo, né? Ali na Barra Funda, o Morumbi, são áreas nobres em São Paulo. O Itaquera é uma área mais popular, mas também não é o bicho todo que o pessoal coloca, não, sabe? Tem muita galera que exagera aí nessa questão de... Criminalidade tem em todo lugar, né? Todo lugar. Mas há um certo exagero quando se refere ao Itaquera.
ao campo do Corinthians lá. E tem um atacante que pode estar voltando para o futebol brasileiro. Vocês lembram do Gabriel Jesus? Gabriel Jesus, que é do Arsenal, da Inglaterra, pode estar retornando ao futebol do Brasil e 2 clubes estariam interessados. Um deles é o Flamengo e o outro é o Palmeiras. O Arsenal contratou um atacante que estava no futebol português, um sueco chamado Gyökeres, e está deixando o Gabriel Jesus um pouco de lado. E pode ser que ele volte para o futebol brasileiro. Eu acho que o Gabriel Jesus é a cara do Flamengo, não é não, Delton Sá? Eu também acho que combina mais com o Flamengo. Combina mais com o Flamengo, né? E tem isso de combinar, né? Tem, claro que combina. O estilo do jogador, a forma como ele joga e tal. O Gabigol eu acho que o Gabriel Jesus seria o Kaká era a cara do São Paulo. É verdade. É verdade. O Dudu tinha a cara do Palmeiras. Tinha a cara do Palmeiras, exatamente. Cara do Palmeiras, só do Palmeiras. O Neto, craque Neto, era a cara do Corinthians. Apesar de ter feito bom, jogou no São Paulo, era a cara do Corinthians. Mas quem jogava mais, Neto ou Raí? Cara, eu gostava mais do Raí como jogador. Cobrando falta, Neto. O Neto era um exímio cobrador de falta. Mas eu ainda preferi o Raí como jogador. Acho que o Raí era mais jogador. Essa coisa de craque Neto, nunca achei Neto exagero, craque. É um exagero. É um exagero. Craque era o Raí, né? Neto foi bom jogador. Foi. Bom jogador. Como deu jogadoraço. Jogador antes importante. de ser craque, antes de ser gênio. Né? Não chegava. Craque Neto aí é uma forçação de barra, né? Eu com também todo acho. respeito ao cidadão, que por sinal eu gostava muito de assistir os jogos do Corinthians, torci pro Corinthians ser campeão brasileiro em 1990. Cara, eu acho até que o Marcelinho Carioca ainda estava um pouco acima do Neto no Corinthians. Nas cobranças de falta? Não, e no Corinthians, no geral. Eu ainda acho que o Marcelinho cobrando Carioca... falta principalmente. Eu acho que foi o maior cobrador de faltas que eu vi o Marcelinho ao lado Carioca. do Zico. Foi Marcelinho Carioca. Eu acho que o Marcelinho Carioca tava acima do Neto, eu ainda acho. Eu ainda acho. Marcelinho. O Raí cobrava faltas bem, né? Cobrava bem faltas o Raí, né? Raí jogava com elegância, né? Porque a grande questão do Raí é que era um cara que tinha uma visão de jogo, virava bem o jogo, tinha postura, né? Um cara que, acima de tudo. E fora de campo era um cara que você não via se envolver em polêmicas, em nada. Era um cara que jogava muito pro time. Era um cara sem muita frescura no time e tal, então... Não, o Raí foi muito mais jogador que Neto. Era um cara que aparecia mais. Na verdade, ele tornou Paris a grande potência na França, porque quando ele foi para a França, o Paris era um time intermediário no futebol francês. E foi a partir da chegada do Raí... Foi ele que abriu os caminhos, né? No Paris, foi que a geração do Raí foi que começou a fazer a transformação no Paris Saint-Germain. E ele é dono de uma SAF de um clube que se chama Paris também, que está na 2ª divisão francesa. Ele mora lá. Ele é muito bem quisto lá, na França. Aproveitar aqui e mandar um abraço para 2 ouvintes que estão nos acompanhando no nosso canal no YouTube e não moram na região. Um é o José Teles, ele está no município chamado Arinos, em Minas Gerais. Olha aí, rapaz. Um abraço para José Teles. Minas Gerais eu só me lembro, Marco Valério, do queijo de Minas Gerais. É bom demais. Eita, queijo gostoso. E o pão de queijo. E pão de queijo. E o tal do doce de leite. Eita, menino. Não fale não, Deus. Que me prometeram uma rosquinha de queijo, mas não saiu hoje de tarde não. Aí já fiquei desanimado. Foi. Mas um dia chega. Um abraço também pro Jardel. Ele mora... Ele está, aliás, em Juazeiro da Bahia. E ele é torcedor do Santos Futebol Clube. Olha aí, rapaz, que coisa boa. Juazeiro da Bahia. Divisa da Bahia com Pernambuco. Doutor, traz o trem de volta. É o transporte do pobre, né? Juazeiro a Petrolina, Petrolina a Juazeiro. Você falou em Santos, o Santos anunciou o lateral direito Mike, que estava no Palmeiras. Ele deixa o Palmeiras após um bom tempo e se transfere para atuar no time do Santos. Lateral direito, Mike. Ele roda e não esquece o Palmeiras, né, O Tico de Tosa já está dizendo Santos, aqui. Pai. Seja bem-vindo ao maior do Brasil, Jesus. O Gabriel Jesus aí. O torcedor do Flamengo já está fazendo festa para receber o Gabriel Jesus. Não tem nada confirmado por nenhum clube. Não tem nenhuma confirmação ainda, nem se o Gabriel vai deixar o Arsenal. São 2 clubes interessados. Eu não coloquei aqui que ele vai para um ou vai para outro. Né? Mas eu acho que ele vai descer no Flamengo, viu, João Filho? Tá bom. Tem impressão que ele vai ser jogador do Flamengo. Piscou olho aí. Eu acho. Até porque o Palmeiras já tem Vitor Roque e Flaco Lopes. Flaco Lopes.
O que é que Jesus faria no Palmeiras? Fraco Lopes, né? Tem Fraco Lopes lá. Deus, me ajuda. Toca o barco, JF. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 25 minutos, 6h25, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Lembrando que nosso canal no YouTube tem oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Val, pizzas, esfirras, lasanhas e beirutes. Só que hoje é a folga da rapaziada. Você pede de quarta a segunda. Hoje é terça-feira. 988429514. Repita, Pizzaria e Hamburgueria Val. Vou fazer como o garoto propaganda da Pizzaria Val, que é João Filho. Não, ele não é o garoto propaganda. Ele disse ontem, em alto e bom tom, que não é pro garoto propaganda da Pizzaria Hamburgueria Val. Leia aí o telefone. WhatsApp 988429514. Agora, daqui a pouco eu pergunto se ele não é um imperador. Aí ele é. Aí eu sou. Aí, ó, tá vendo? Tô dizendo pra você. O cara colocou outros pratos aqui lá de Minas Gerais. Vaca atolada, feijão tutu, frango ao molho pardo, feijão tropeiro. Feijão tropeiro é gostoso. O nosso amigo Luiz Mineiro tá ouvindo a gente, mandou feijão mensagem tropeiro é uma aqui. delícia. Uma delícia. Menos o que tá vendendo hoje no Mineirão. É uma vergonha o que estão fazendo lá com esse negócio. Porque antigamente você chegava no Mineirão, aí tinha um pessoal no bar lá, nas cantinas, a mulher preparava lá o feijão tropeiro, ela fritava o ovo, tacava o bifão em cima do olhão, o bife do olhão. Aí você comia, tava beleza. Aí agora tu chega lá, tá lá nas quentinhas, esperando pra tu comer. Bicho aí frio de dia, bota pra esquentar e micro. Não tem gosto, Marco Aurélio, não tem sabor. O Luiz, que é torcedor do Atlético Mineiro. Agora, em frente ao Mineirão, tem um restaurante que tem um feijão tropeiro. Que é uma delícia. Tu é doido, eu saí do hotel onde eu tava, ficava a 1 quilômetro, eu ia andando só pra ir almoçar nesse restaurante. Você ia em BH e dar uma voltinha na Savassi à noite, é maravilha. É bonito, é bonito. Finalzinho de tarde, começo da noite. É bonito, Marco Aurélio. É muito agradável. Por conta disso. Deixa eu falar da Sigma Clínica de Gestão Ocupacional. Cuidar da saúde e segurança no trabalho da sua empresa é a nossa prioridade. Referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos de SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. E também tem o laboratório clínico para atender os colaboradores das empresas e também para você, cliente particular. Passou no médico, ele solicitou exames laboratoriais, vá fazer na Sigma. A Clínica Sigma fica na Rua Padre Cícero, 941, no centro de Juazeiro. Agendamento pelo 992220064. Agora eu quero falar da Rastro Pneus. Tem pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviço de mecânica, meu amigo. A galera lá, rapaziada lá de primeira. Só tem mecânico lá com experiência, meu amigo. Conhecedor do riscado lá. Na Rastro Pneus, na Avenida Padre Cícero 1693. O telefone é o 3587-4195. Vamos em frente pela Vale FM. Lembrando que o Cariri da Sorte desta semana tem um carro 0 km e dinheiro esperando por você no quarto sorteio. Isto mesmo. Você pode ganhar uma HB20 mais R$5.000. Realize o sonho do carro zero com dinheiro no bolso com o Cariri da Sorte e mais. Um total de R$15.000 do primeiro ao terceiro prêmio. E no Giro da Sorte você vai concorrer a mais R$5.000. Tudo isso com a dupla chance de ganhar do Cariri da Sorte. Compre já o seu Cariri da Sorte. Eu tô olhando aqui na minha bola de cristal, Marco Aurélio, pra ver se eu adivinho onde é que tem um amigo meu. Ah, tá lá na Câmara Municipal. Atenção, você que trabalha no setor de semijóias. A Dourados é uma empresa parceira do sucesso de seu negócio. Vossa Excelência, calma, lá você conta com o laboratório com a mais alta tecnologia e garantindo maior qualidade no banho dos seus produtos. A Dourados dispõe de uma linha completa de semijóias com 1 ano de garantia e com excelentes negociações. Pagamentos em até 8 vezes no cartão de crédito. E mais, a Dourados compra mercadoria para desplacar ou desplacar e pagamos à vista. Assim que não faltam motivos para você correr para a Dourados e garantir mais lucros para seus negócios. Na Rua Ivani Feitosa, número 9, no Tiradentes.
O telefone, o WhatsApp é o 999933031. O Instagram, @DouradoJoias. Também nome de Chagas Moura. Paixão pelo esporte. Esse é o nome. Juazeirense, Chagas Moura, esse é o nome, rapaz. Grande Chagas Moura. Tá sempre ligado aqui, Marco Alex. Ele tá lá na sessão da Câmara. Aí ele tá com fone. Já voltou, já? Oi? Já Não voltou? tá não? Tá tendo sessão, não? Tá recesso, não? Não sei não, Marco Alex. Acho que é. Aí fica com fone quando ele tá então nas sessões. Ele fica com fone ouvindo aqui. O Vales pode saber verdade. disso. Esse aí. É com o ouvido lá na sessão e outro no rádio. Mas no só na hora rádio. do intervalo, porque na hora da Na votação rádio. o homem tá atento lá. Não, tá, mas ele não deixa estar ouvindo, não. Tá certo. Ele se liga. Abraço pro Damião, tá no Rio de Janeiro, tá Marco ouvindo a Alex, gente. João Filho. Ele mandou mensagem Deixa aqui. o Damião quieto. Paulista dos Temperos, conhece? Demais. Mandou mensagem também. Paulista dos Temperos, Tolola dos Temperos. Abraço pro povo dos Temperos. Tá vendo aí que não sou eu, né? Aí depois vão dizer que sou eu. Mas Deixa eu tudo falar bem. também, JF, da Protebem, proteção veicular. Meu amigo, Marco cuidado Valério, com os Marco malas. Valério. Atenção, ouvintes, cuidado com os malas. Os malas estão aí para levar sua moto, principalmente seu carro. Garanta o seu patrimônio, seu veículo assegurado é com a Protebem. Fale com meu amigo Paulo Dantas. Protebem, ligue. 88 é o DDD 981 52 87 69. Garanta a proteção veicular do seu carro, da sua moto, do seu caminhão com a Protebem do meu amigo Paulo. E aí você diz, olha, eu vi lá na Rádio Vale que ele vai dar um descontão bem bom, tá certo, Delton? Tá certo, Marco Valério. Juazeiro Parafusos, ferramentas e ferragens. 25 anos vendendo soluções em fixação e ferramentas. Completa a linha de ferramentas Bosch para você. E você vai conferir novas e modernas instalações lá da loja da Juazeiro Parafusos, Marco Valério, na Rua São Pedro, 1768, no centro de Juazeiro do Norte. Agora o centro de Juazeiro do Norte tá mais bonito, mais sofisticado. E o Google mandou para mim agora, Marco Valério, olha só. O que foi que o Google mandou para mim agora? Tu vai olhando aí. Só tem. Olha aí. O Google. Só as feras. Só as feras. Só as feras. A Casa Com, todo mundo já sabe, tem preço baixo o ano inteiro. E agora, além de economizar, você ainda pode ser presenteado. É isso mesmo, a cada R$200 em compras, você recebe um cupom para concorrer ao Smart TV LG 50 polegadas 4K. É só responder. Qual a loja que tem preço baixo o ano inteiro? Qual é, meu amigo? A resposta é fácil. Casa Com. Extremamente fácil. Participe, os sorteios acontecem em agosto, setembro e outubro. Casa Com, preço baixo o ano inteiro e agora com prêmios pra você. Bora falar também de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer. Agora eu quero falar da Jumas Esportes. São mais de 30 anos com o maior e mais completo estoque de materiais esportivos no Cariri. Chuteiras, societies, tênis das melhores marcas com os menores preços. Bolas para todos os esportes. Tem troféus, medalhas e placas para premiação do seu torneio. Uniformes esportivos e camisas de times. Tudo isso aonde, o filho? Na Jumas Esportes. Jumasa. 297. No centro de Juazeiro do Norte. Sabe quem compra o material lá, Marco? Juazeiro Bom de Bola. Meu amigo. Por isso que os meninos lá são bons de bola, Marco Valério. Do Pila, meninos são você craques. precisa conhecer o projeto social. Atendendo jovens de 8 a 20 anos em vulnerabilidade social, nos bairros Frei Damião e Horto. Juazeiro de Bom de Bola tem o apoio da Lei de Incentivo, da Sejuve e da Farmacy. Falar também dos produtos Panebom, Pão Nosso, Pão Hot Dog, Hambúrguer, Pão de Forma, Hamburgão, Pão Árabe, Torradas, Biscoitos e sequilhos. Tem também a linha integral que João Filho adora. Quando era menino eu chamava de sequilho. Mas JF chama sequilhos. Eu comprei hoje sequilhos, muito gostosos. Linha integral, multigrãos, aveia 100% integral, também a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Produtos com a qualidade Panebom, Pão Nosso do nosso amigo Ivan. E um abraço pro Damiãozinho. E agora ele vai falar. Eu? Sim, isso eu não disse, o senhor mostrou o papel aí, vai falar. Muito bem, tudo bem. Eu falo do Motel Imperial. Eu só falo de coisa boa nesse programa. Motel Imperial tá com novos apartamentos, muito mais aconchegante,
Conforto, higiene, qualidade, segurança, total descrição do atendimento. Motel Imperial, na Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. O Instagram, @Motel Imperial Oficial. Já estou preparado para o final, viu? Motel Imperial, a direção geral é dele. Quem? Nosso querido amigo André Lemos, primeiro suplente de vereador. O homem é bom, o homem é espetacular. Um abraço para você, André. Você viu aí o que foi que o João Filho disse aí? Eu só falo coisa boa, o que a gente fala é ruim. Você ouviu aí? Não, é assim. É assim mesmo. Aí ele se faz de santinho, aí a gente chega nos cantos e fala, rapaz, vocês pegam no pé de João Filho. Vocês não conhecem. Até Dona Josilda já me defendeu das acusações que eu sofro aqui. Nada, porque ela não sabe do filho dela. Ela não sabe o que se passa aqui. Mas eu quero falar da churrascaria Mão de Vaca. Hoje tá fechado. Mas, hoje é folga do rapaziada na churrascaria Mão de Vaca. Mas amanhã é um novo dia, meu amigo. Além do melhor atendimento e aquele sabor que continua irresistível. E a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e pratos deliciosos que conquistaram nossa região. Churrascaria Mão de Vaca. Dia 20 aniversariou o seu Manuel lá da churrascaria Mão de Vaca. Parabéns pra ele atrasado. Mas tá inteiraço, seu Manel. Porra. E toda a turma foi a família. Qual foi a data do aniversário? Foi dia 20. Você tá bem, hein? Uma semana e você tá dias bem, depois. Viu? Pelo amor de Deus. Foi. Eu tô lembrando do aniversário 9 dias depois, mas tô tudo lembrando bem. do aniversário do seu Manel. Seu Manel, quando recebe os amigos dele lá em Catarina, é uma festa, meu amigo. Lá é só churrasco, aquele tipo que você come lá na churrascaria Mão de Vaca. Tá certo. Lá você é bem tratado, meu amigo. Certeza. Você come bem. Você é bem tratado. Churrascaria Mão de Vaca, pedidos 98865-7741. Mande um abraço pra Célio, tá ouvindo a gente? De Fox, se você quer consertar o seu celular, smartphone, iPhone, leva na Fox. Os melhores técnicos especializados do Cariri, equipamentos de última geração, garantia nas peças montadas na loja, além de grandes variedades em smartphones. Fox, em Crato, Senador Pompeu 56, Juazeiro do Norte tem loja na Padre Cisco, Santa Luzia, na São Pedro com seminário, e também no Cariri Shopping, Mar. Você foi botar o fumê do seu carro lá em Edilson? Quando eu botei do meu atual, sim. Aí tá certo. Sim. Só fumê sério. O de Ícaro também foi colocado lá. Revestimento de fumê para carros e prédios. Desde 2020. O fumê tá. Desde 2019, ó. Aí tá agora, começou que ele levou muito sol, já pegou muita estrada e tudo, aí agora tá precisando ser trocado e eu vou levar depois pra trocar. O meu desde 2019, ó. Tá aí bonzinho, danado. Novo danado. O meu não tá mais não, Marco, porque o meu leva muito sol, o seu é sempre na sombra, tal. Mas é a qualidade de Edilson, rapaz. Ó, Delto, lá tem películas que até tem 10 anos de garantia. Mas eu não tinha botado dessa daí não. Se eu tivesse botado até hoje tava lá. Mas eu botei, porque o senhor botou porque o senhor tem dinheiro. Se eu não me engano, eu botei a de 3 anos. Não é contado. É porque é tão bem botado o fumê. É tão bem botado, meu amigo, que você fica satisfeito. Exatamente. Ora, não. Ô, João Filho. Rua José Marrocos, 408. Fale com o doutor do fumê. Meu amigo Edilson. Grande torcedor do Santos. É não, homem. Aí não é do Santos, não? É do Curitiba, é do Botafogo de Ribeirão Preto. Né? São Paulo. Ele é torcedor de São Paulo? Rapaz, não sabia que ele era... Como é a musiquinha? Eu não sabia que ele era tricolor. Sou tricolor do Morumbi, sou tricolor. Tá vendo aí, Deus? Aí, sabe tudo, Marco Alegre. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, blocos, espelhos, esquadrias, na Avenida Letícia Pereira, 950. O telefone, o WhatsApp, 998-12-585. E a loja é tão bonita, Marco Alegre. O cara vai passando na avenida do Anel Viário, quando olha pra loja, chega a dar vontade de cabe entrar. Pensa que é uma boate, Marco Alegre, um restaurante, que é bonito demais a loja, Marco Aí, Alegre. ó. Se acaba não, Delsa. Faz tempo que eu tenho essa carteira da Ramagem, não? Também acho. Faz tempo que eu tenho essa carteira da Ramagem. E chama dinheiro. Graças a Deus. Duvido tu tá nisso com essa carteira. Graças a Deus. A minha aqui, ó. Ramagem Coisa, ó. Graças a Deus. Ó, é bem grandão. Ó, eu com R$2 aqui, ó. Chama dinheiro. Então, ó, R$5. Aí. Ó. Tamo liso, não. O importante é não. Tamo liso, não. O importante é não faltar. Peraí, tem mais, ó. Aí. R$2, mais R$2. Mas já tá fora da carteira, Deus. Não tá chamando, não. É porque ó, mais 20 centavos aí, ó. Organizado que só der Montier, viu? Olha a moeda aí. Aí, ó. Dinheiro. Não falta não aqui não. Eu ia dizer uma coisa aqui, mas Deus amanhado demais, não. Mas Nosso Senhor tocou meu coração. Não falta dinheiro não, meu amigo.
Eu ando com a carteira da Ramagem, meu amigo. Ramagem Couros. Qualidade tem da mochilas também. Carteira masculina e feminina. Vai presentear o seu pai tô até agora querendo, no comecinho de agosto? Tô até agosto? querendo a mochila, mas Robson não mandou fazer minha mochila. Mochila, cintos, carteiras, né? Mande Robson fazer minha carteira, rapaz, da Ramagem. Pra chamar ele, chega aí. Foi, né? Ó, minha carteira Ramagem, ó. Quem quiser olhar, espiar, ó. Espiar, ó. Ramagem, aqui, ó. Agora, tem uma coisa, viu, Ed? Pode dar o zoom aqui, ó, também Viu, Ed? Peça pra Robson mandar fazer a minha mochila de descosto, de couro, aquela bem bonita. Personalizada. E na hora de cobrar, me deu um desconto. E ainda parcela. Você ainda tem aquela mochila da Copa ainda? Tem, só que meu menino tomou de conta. Você acaba não. O produto da meu Ramagem menino tomou de conta. Um tomou de conta da marrom, outro tomou de conta da Copa do Mundo. Muito bem. Aí eu tô precisando de uma nova. Eu cobria o banco do meu carro com couro da Ramagem em couro. Que os couros lá, o couro lá é bom. Posso falar do Posto Asa Branca? Pode. Posto Asa Branca é... Pergunte ao papagaio. Posso, energúmeno? Posto Asa Branca é maravilhoso. Combustíveis com a qualidade da marca Petrobras, além de um atendimento especializado, preços especiais. A loja de conveniência é uma maravilha. Vai lá, aproveite, leva teu carro, tua moto e tem o atendimento que você merece. No Posto Asa Branca, na rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho. Um abraço aqui pro Célio, mandou mensagem aqui no WhatsApp, tá ouvindo a gente? Um abraço, Célio, boa noite pra você. Por falar em sério, em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tá na hora das notícias. Vamos começar com Em Casa hoje. Verdão do Cariri, que tem novidades com o repórter Pedro Paulo Vieira, também conhecido como PPV. E boa noite, PPV. Para os íntimos, Dedezinho. Manda um abraço pro professor Thales, tá ouvindo a gente? Professor Thales, um abraço para ele. Professor Douglas, professor também Douglas, tá ouvindo a gente. A todos os professores, sintam-se abraçados. Dito isto, boa noite, Marco, boa noite, Delto, boa noite, JF, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Estive agora há pouco lá no CT Praxedão, conversando com o Celso. Estava tendo uma reunião do ICASA com alguns futuros membros da comissão técnica da escolinha, este que deve ser o primeiro passo, a primeira ação do ICASA. Além da retomada da escolinha, que me mostraram o material, vai ficar muito bonito, o aluno que se matricular vai ter o kit, o ICASA lançou no seu Instagram, anunciando que a escolinha será retomada. Em breve será disponibilizado um link através do Instagram do ICASA para realizar a inscrição e depois a sua matrícula. E os kits devem chegar até o fim do mês de agosto e possivelmente final de agosto, início de setembro, devem ser começadas as aulas da escolinha do ICASA. Sobre Fares Lopes, o mesmo discurso. O ICASA precisa do apoio financeiro, saber se terá esse subsídio do governo do estado. Se for via projeto, tem um prazo aí de cerca de 6 meses para receber esse valor, ou seja, não dá para fazer as contas e depois lutar para receber estes valores do governo do estado, se for parecido com outras parcerias que foram firmadas. E aí o ICASA aguarda esta reunião, ainda sem data definida, para selar ou não sua participação na Fares Lopes. De concreto, escolinha para começar agosto e setembro, depois em outubro começar com o sub-17, novembro, dezembro, se for mantido o mesmo calendário deste ano, para começar com o profissional, para chegar bem com recursos oriundos da escolinha, de possíveis patrocinadores, para começar bem o ano de 2026 e tentar sair de vez desta Série B do Cearense. Alguma novidade com relação àquela questão do encontro de ontem dos dirigentes dos clubes do Cariri, com relação ao ICASA especificamente? Aguarda a posição do governo do estado, né? Se vai ter reunião ou não. O governador está bem preocupado com essa questão da taxação americana, né? Inclusive o governador Elmano esteve hoje em Brasília. O Ceará, o país que o Ceará mais exporta é os Estados Unidos. E é o estado que mais será afetado. Mais será afetado, Que começa já na sexta-feira. Proporcionalmente falando, né? Exatamente. Proporcionalmente falando, porque existe estado, por exemplo, o maior produtor de laranja desse país é São Paulo. E São Paulo é o maior exportador de laranja. Assim, no contexto geral, assim, o país que o Ceará mais exporta é os Estados Unidos, ou seja... Sim, o que o Ceará mais exporta, mas em termos de volume... Mas não é o maior exportador, né? Exato, porque em questão de volume, há muitos estados no Brasil exportam bem mais do que o
o estado do Ceará para os Estados Unidos. E se nada mudar, começa sexta-feira. Eu vi algo dando conta que 49% das exportações cearenses, principalmente no setor de siderúrgica, é para os Estados Unidos. No Brasil, 12% das exportações são para os Estados Unidos. 12%. Ceará, 49%. Então, assim, quase metade, né? Proporcionalmente, né? Mas o assunto aqui é outro. Está só explicando que o governador está muito ocupado e preocupado com essa situação. Porque essa indústria... Eu não sei se ele vai ter tempo nesses dias agora. Eu acho o seguinte, até o dia 6. Se não tiver, assim, a posição se não tiver essa resposta positiva... Pois o Icasa não vai disputar Fares Lopes. O torcedor do Icasa pode sossegar, porque se o Icasa depende exclusivamente do dinheiro do governo para disputar Fares Lopes, então pode liberar o burro para ir pro meio do capim, para ir comer, porque desse pasto aí não vai rolar, não. E é lamentável que o Icasa ou qualquer outra equipe, aqui a gente não está falando do Icasa, não é isso, qualquer outra equipe que dependa somente do apoio do governo para participar da competição, tá feia a coisa, né? Porque o clube deve ter esse patrocínio público, seja do governo, seja de uma prefeitura municipal, como um complemento, que faz parte do seu rol de apoiadores. Agora, você depender exclusivamente do governo da prefeitura... E dos 5 a gente sabe, né? Que o único que não depende exclusivamente de apoio público é o Cariri, né? Se não tiver, também não vai. Mas se não tiver apoio... Vai não. Não deve ir, né? O Guarani está se organizando aí, né? Uhum. Claro que o Guarani está criando alternativas para ir, né? Está correndo atrás. Uhum. Próprio Crato também. Agora eu soube, e daqui a pouco o Anderson vai trazer a palavra do presidente do Barbalha, eu soube que o Barbalha depende também. O Icasa, Marco Valério, e aí eu tomei conhecimento, o Icasa teve que dar uma priorizada, Marco, num dinheiro que ele teve que arranjar aí, de última hora, para tentar conseguir, junto à CBF, fechar um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol. A informação que eu tenho é que o Icasa é uma exigência, e eu acho que é uma exigência legal, o Icasa precisa apresentar os números de fato de quanto é a dívida hoje para a Confederação Brasileira de Futebol para conseguir chegar ao acordo, fechar o acordo com números oficiais, números de acordo com o que tem. E eu tomei conhecimento de que foi uma grana boa para que fosse feita, eu não sei se seria uma consultoria, uma auditoria, ou se seria uma perícia técnica, algo assim. Não sei que é um montante considerável. O Icasa não tinha o dinheiro e está conseguindo uma pessoa que vai bancar esse trabalho que vai ser feito para que esse levantamento, né, seja feito para chegar aos valores para o Icasa tentar esse acordo. Agora eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Porque é muita coisa. Né? Porque assim, há também o que fala são os cálculos também. Desde a época existem que ser feitos todos os cálculos de quais são as correções anuais, né? Tudo para saber primeiro o montante que de fato a CBF deve legalmente ao Icasa. Primeiro ponto. E aí, eram 20 na época, né? 20 milhões e o Icasa recebeu 8 porque ele disputou a Série B. Ou seja... 6, na verdade. 6. Ou seja, essa diferença já é abatida do valor. Aí tem umas situações que elas são colocadas, enfim. E precisa, todos os anos, ter uma correção e aquela história toda. Então, precisa fazer todos os cálculos para chegar até o valor. Deduzido o valor também calculado, todas as questões de correções a ação é de 14, né? Então o que acontece? Tem toda essa situação para ser 11 anos de cálculos. Chegar a apresentar, tá aqui o valor real é esse hoje, o valor que a gente tenta fazer o acordo é esse, o Icasa deve isso, enfim, tem que ser feito todo um levantamento. Eu até acredito que não é feito a bel prazer, tem que ser alguém que seja referendado pela própria justiça. Como o acordo vai para a justiça, devem ter os escritórios, os técnicos, peritos, seja lá como você chame, que são responsáveis para fazer esse levantamento. E pelo que eu tomei conhecimento, é uma boa bagatela o dinheiro que é necessário para que isso possa acontecer e que, de fato, haja números exatos
de qual é realmente de fato a dívida e qual será o acordo que poderá ser firmado. Uma novidade, recurso, meu amigo PPV deu uma verificada. A CBF entrou com recurso novo contra o Icasa de novo e será apreciado novamente nos próximos dias pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ou seja, Samir não quer pagar, não. Tem uma nova ação, foi impetrada pelos advogados da Confederação Brasileira de Futebol, que deve estar sendo julgada, deve estar marcada aí agora para o início de agosto. Eu não sei se é agora essa semana ou semana que vem. Mas tem de novo uma nova ação da CBF aí, tentando ganhar tempo de novo. Só que lembra quando o Fernando Bino esteve aqui? Toda e qualquer ação hoje da CBF não impede a execução da dívida. A dívida está pronta para ser executada. O Icasa, diante desse relatório, dessa situação, se a CBF não fizer um acordo, ela pode sim dar entrada junto à primeira vara, a primeira vara não, a primeira instância no Rio de Janeiro, e com esses números oficiais, o juiz pode mandar executar a dívida do Icasa e a CBF não ter mais direito a acordo e o Icasa ter direito ao dinheiro, o dinheiro ser bloqueado e o Icasa começar a pagar as contas dele. Está numa fase mais ou menos assim, eu não sei se a CBF tenta evitar essa execução, né? Porque esse acordo ainda dá economizado, mas a verdade é que tem uma nova ação agora da CBF, mas mais aquela ação, de novo, de arrastar o processo, de ganhar tempo de novo. Porrando com a barriga. Mas o Icasa já está liberado para pedir a execução da dívida. A CBF ela quer matar na unha, né? A verdade é essa. Não tem aquele dito popular? Tá querendo matar na unha para que o Icasa esperneie e aí depois a CBF fazer do jeito que ela quiser, né? Deve 60, depois a gente vai dar 61. Em vez de vamos dar 90. Eu não sei se o Icasa, e aí com o falecimento do Aloysio, eu preciso confessar que eu não sei como é que está a situação. O Icasa estava tentando, junto aos seus credores, uma renegociação de dívida para apresentar à CBF e fechar um acordo. O Icasa tenta o efeito dominó do que ele quer, o que ele está abrindo mão, ele tentar conseguir com que os credores abram também, para sobrar alguma coisa para o Icasa. Sinceramente, eu não sei como é que está esse processo. O Icasa fala muito pouco a respeito de suas ações nesse objetivo. Mas antes do falecimento, o Aloysio, na semana inclusive em que lamentavelmente o Aloysio foi internado e na outra semana veio ao óbito, o Aloysio tem me dito, na segunda ou terça-feira, que já havia advogada do Icasa, que hoje ocupa a questão financeira do clube também. Ela já estava mantendo contato com os advogados. Teve até advogado que me ligou dizendo que não era justo ligar para os jogadores, que a negociação tinha que ser feita com os advogados, que o correto era de advogado para advogado, não era para ir direto para os atletas, alguma coisa assim. Mas outros clubes, por exemplo, o Asa, quando foi pagar alguns jogadores, tratou direto com um jogador. Quer receber agora. Mas eu estou dizendo, teve um advogado que veio me dizer isso, que a negociação tem que ser de advogado para advogado, que não deveria ser do clube direto com o jogador, enfim, coisas desse tipo. Mas a verdade é que a coisa, né? E que se resolva, né? Ninguém sabe ao certo, porque o Icasa tem escondido essas informações, o Icasa tem tratado disso internamente, o Icasa não tem dado publicidade a essas informações, vez por outra tem um encontro, tem uma reunião e vaza pra gente que tem a reunião, que se encontraram, que discutiram isso, aquilo, outro, tal, mas oficialmente o Icasa não se pronuncia a respeito desse assunto. Valeu, PPV, obrigado, hein? Um abraço, vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente fala com Anderson Luiz, já também tem Kilmer de Campos. Vale FM. O Cariri da Sorte chegou com tudo nesse começo de agosto, meu povo. No quarto sorteio tem um HB20 0km mais 5 mil reais em dinheiro. É um HB20 mais 5 mil. Um HB20 novinho pra você andar com estilo. E ainda leva 5 mil reais no bolso pra gastar como quiser. E tem mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo, 5 mil no terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. São 2 chances de mudar de vida. Compre já o seu Cariri com nossos vendedores pelo aplicativo ou, se preferir o título, pague com Pix. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Roubo, furto, colitei 2. Da infraestrutura e o Psyu Juazeiro e será o maior da história. Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
aprofundado. Alan Resolver faz mágica com martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de telefone. De volta no Vale Esportes, o timaço da Vale FM. E agora, em nome do Diniz Supermercados, a maior supermercados em todo o interior do estado de Ceará, porque no Diniz é super econômico, de canto a canto, em todo canto tem sempre o Diniz perto de você. Hoje tem a fazendinha do Diniz Supermercados, amanhã tem a quarta-feira do futebol. Quem tá chegando é Anderson Luiz para falar do Guarani. Fala do Leão, boa noite, Anderson. Boa noite pra você, Delton Sá, boa noite, Marco, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes, o Rubro Negro Juazeirense, e não vamos falar do Rubro Negro Juazeirense, sim, da equipe barbalhense. O chamador se passou. Mas vamos falar do Barbalha, porque a gente procurou o presidente da equipe barbalhense, Lourão, conhecido como Lourão, para falar justamente sobre a reunião que aconteceu ontem entre os clubes aqui da região, para saber qual a posição do Barbalha. E ele falou aos microfones do Vale Esportes, justificando como o Barbalha viu toda essa reunião e a sua presença ontem nesta reunião. Boa tarde, Anderson. Tudo bem? Bom, Anderson, em relação a uma reunião que teve ontem, com os representantes dos clubes carirenses, dos clubes profissionais, para mim, no meu entender, foi uma reunião muito proveitosa. Haja vista que foi uma reunião onde nós conversamos sobre os problemas reais dos clubes, são problemas comuns de todos eles, e também conversamos também sobre maneiras de resolvê-los. Então, maneiras de diminuir esses problemas que atingem todos os clubes carirenses. Então, vários assuntos, várias ideias. Uma das ideias que nós já havíamos até conversado era a formação de uma associação, de uma união, de uma liga, que representasse os 5 clubes em seus anseios, né? Então, isso foi colocado, nós estamos trabalhando nisso já, formar uma liga com os 5 clubes caririenses, para ver se a gente consegue dar um norte para começar a resolver os problemas dos clubes caririenses. No meu entender, é uma coisa nova, uma coisa que fundamental, é a união. É aquele velho ditado, é surrado, mas é importante, a união faz a força. Eu acho que é fundamental isso. Através dessa liga, a gente pode trabalhar projetos sociais, pode trabalhar parcerias, patrocínios, todos em comum, entendeu? Em comum acordo com todos os clubes do Cariri. Então, para mim, é fundamental que essa liga dê certo, que ela pelo menos nasça, entendeu? Porque ela nascendo, com certeza, ela vai gerar muitos frutos. E outro também, pontos que falamos, foi sobre a Copa Fares Lopes. Financeiramente, ninguém tem condições de participar nesse momento, mas nós temos um anseio. Se nós tivermos condições, se a gente for atrás e conseguir, a gente vai atrás, claro, se conseguir recursos financeiros, o intuito é dos times participarem, entendeu? Mas nessa condição, né, de ver as condições financeiras de cada um, porque hoje nenhum tem condição de participar. E outro ponto também, nós vamos procurar também o governo do estado, ver o que é que o governo do estado pode fazer em prol do futebol profissional do Cariri, aliás, do interior. Nós temos aí, tem pessoas que estão tentando marcar uma nova reunião com o governo do estado, para a gente ver o que é que a gente pode fazer de parceria com o governo do estado, para ver também se o governo do estado pode ajudar a alavancar os clubes de futebol do Campeonato Ceará, do interior do Ceará. É isso. Um abraço aí, vamos ver se essa ideia nasce, que eu acho que a ideia já nasceu, né? A gente está cultivando e vamos ver se ela prospera. As palavras do presidente do Barbalha falando justamente sobre sua posição nessa reunião que aconteceu ontem entre os clubes aqui da nossa região. Ou seja, é mais um presidente do clube que diz que espera pelo governo do estado, né? De fato. Porque revela que o Barbalha não tem condição. Aliás, ele falou até pelos outros. Ele disse que nenhum clube tem condição de participar da Fares Lopes. Eu continuo batendo na tecla
Claro que o apoio do governo é importante, é muito bem-vindo e tomara que venha, mas repito, um clube para participar de uma competição não pode depender exclusivamente do apoio do poder público. Tem que ter outras alternativas e é aí que eu acho, Anderson e Delton, que os nossos dirigentes, eles pecam. Eles ficam esperando pelo governo, ficam esperando pela prefeitura, ficam esperando, entendeu? Buscam sempre os mesmos empresários. Tem empresário que está todo ano patrocinando os clubes daqui. Tem uma hora que cansa, meu amigo. Até porque os resultados dos nossos clubes, infelizmente, não têm sido bons. Então, é tão bom para um empresário colocar a sua empresa numa camisa de um clube vencedor. Os nossos clubes, infelizmente, estão colhendo insucessos seguidos. E todos eles. Tanto é que a gente não tem um time sequer hoje na primeira divisão. E quando a gente joga a primeira divisão, a gente é saco de pancada e volta para a segunda. Então, infelizmente, essa é a situação do futebol da nossa região do Cariri. Verdade, Marco Valério. Amanhã eu volto para destacar, sim, o rubro-negro juazeirense. Que não quer conversa com a gente não, Marco. E não, Delção. Quem não? Agora, quem mandou um áudio aqui pedindo para fazer uma divulgação, vou até encaminhar com o meu amigo João Filho, para ver se a gente consegue ouvir. Você sabe Quintino, conhece? O irmão do Dote? Sim. Conheço. Pronto. O Quintino mandou um áudio aqui. Eu acho que é algum jogo beneficente. Quintino é bom de bola. Que vai rolar lá no Cratim de Açúcar, não sei se é aqui. Esse de 2026, bota aí para ver o que é que Quintino mandou para nós aí, por favor, João Filho. Bota aí, 226. Boa noite a todos os ouvintes desse programa esportivo da Rádio Vale, que tem bastante audiência entre Crato, Juazeiro e Barbalha e demais cidades. Quem está falando aqui é Quintino. Um abraço para meu amigo Delton Sá, Marco Valério e os demais componentes desse programa. Eu gostaria do apoio de vocês para um ato beneficente que estou fazendo. É um amigo meu, por nome de Crismone, ele é garçom no Crato Tênis Clube. Ele está acometido de um câncer. E eu e Diego, meu sobrinho, nós vamos fazer um jogo na quadra do Crato Tênis Clube. Eu ainda não tenho a data, mas desde já eu peço um apoio aí a vocês aí da Rádio Vale, que no dia certo, quando eu estiver com a data correta, eu vou enviar, ou talvez peço até permissão a vocês para ir no programa. Mas aquele pessoal que jogou no ginásio, junto comigo naquele tempo, se puder dar uma ajuda, eu gostaria muito. Adalberto, Humberto da Caixa, Diego, meu sobrinho, vai falar com o pessoal da geração dele e eu vou falar com o pessoal da minha geração. Já falei com Ebinho, vou falar com muitos outros, já falei com Luana e, se Deus quiser, todos que eu estou falando, diz que está de prontidão para apoiar. Pessoal, esse rapaz que está com câncer é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Como eu disse, ele é garçom do Crato Tênis Clube e peço a vocês que me conhecem e aqueles que não conhecem. Depois eu vou, bem organizadamente, mandar a data e mandar o Pix do rapaz para que possamos ajudar. Ele está com câncer e vocês sabem que isso aí vem despesa, ele precisa tomar um leite especial e desde já agradeço a vocês. Muito obrigado aí, vocês da Rádio Vale. Uma boa noite a todos. Valeu, Quintino! Quando tiver tudo ok, pode mandar, viu, Quintino? Como certeza. Também, Marco, nós estamos esperando a confirmação também de um jogo beneficente pro nosso amigo Jair Almeida, o Pato Rouco. Nós estamos aguardando. Os meninos também estão preparando aí um torneio para arrecadar dinheiro, para ajudar também o nosso amigo Jair Almeida, o Pato Rouco, que a gente também está aqui de prontidão para também colaborar, Marco Valério. É verdade, vamos ajudar o Jair também, gente. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento. Desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos de SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP.
e também tem um laboratório clínico pronto para atender não só aos colaboradores das empresas, mas também para você, cliente particular. A Clínica da Sigma fica na Rua Padre Cícero, 941, WhatsApp 992220064, Sigma Clínica de Gestão Ocupacional. E agora, Marco Valério, por onde é que nós vai? Fortaleza. Nós vai pra Fortaleza? É. Pois a gente estamos preparados para ouvir o Quilmer de Campos. Então vem, Quilmer de Campos, direto da capital. Tô com meu português bom, não tô não? Tá sim. Ô Quilmer, nós João vai Filho agora. Não sabia, eu falei no começo do programa, não sei se ele tá conseguindo me ouvir, que Los Pedes torcia pelo Remo. Ele não sabia, você confirma isso? Você torce mesmo pelo Remo? Boa noite. Não, eu nunca fui Remo, não, eu sou Paysandu. Agora, Los Pedes, eu não sei, não. Los Pedes é palmeirense, já foi Fluminense, Remo. Eu sei lá o que diabo é que Los Pedes torce. Eu sei que ele tá por aí. Hoje ele tá no Crato, hoje. Hoje ele foi pro Crato. O que você foi ver no Crato? É que eu não sei também. Eu sei lá, Los Pedes é meio doido, foi pro Crato. Tá bom de você tomar um remédio. Eu acho que ele foi lá pro... Pois, Quilmer... Eu acho que ele foi lá pro Camburão do Pastel. Pastel lá no Crato. A primeira vez que eu lhe vi no antigo Romeirão, você estava com a camisa do Remo. Não, aquela camisa era do não gagueje não. Não gagueje não. Era do São Francisco. Era do São Francisco. Era do Remo. Aquela era do São Francisco, eu tenho a prova. Eu tenho a foto. Marco Valério tá querendo fazer enxame. Bom, aqui na capital, o time do Fortaleza joga lá em Porto Alegre e tenta quebrar um tabu. Nos últimos, Fortaleza nunca ganhou jogando contra o Grêmio lá no Rio Grande. Foram 10 jogos, com 7 vitórias do imortal tricolor do Grêmio e 3 empates. 19 gols pró Grêmio, 5 gols pró Fortaleza. O jogo de hoje das 8h30 da noite, o Fortaleza, que não terá Pochettino, no departamento médico, Luca Prior deve ser o substituto dele. O técnico Renato Paiva tem Lucero e Martínez à disposição, jogadores que cumpriram suspensão do jogo contra o Bragantino. O provável 11... o Ricardo tá machucado, Breno tá machucado, Moisés tá machucado, Davi Luiz tá machucado e Brites tá machucado. Agora sim, o provável time: Magrão, Tinga, Kusevich, Gaston Ávila e Diogo Barbosa, Lucas Sacha, Matheus Pereira, Luca Prior, o Breno Lopes, Marinho e o garoto Daverson. Esse deve ser o time do Fortaleza para o jogo contra o Grêmio. O time do Ceará se reapresentou hoje, depois do desembarque ontem no Pinto Martins. 2 jogadores foram bastante cercados e ovacionados pelo torcedor. Quando a gente fala ovacionado, não é que o pessoal levou ovo, não. O pessoal foi bastante assediado, né? 2 jogadores. O William Machado foi muito cercado pelo torcedor e Galeano, o atacante, o paraguaio, que fez 2 gols contra a equipe do Cruzeiro e já havia marcado no clássico contra o Fortaleza. 45 mil ingressos já comercializados, entre vendidos e o tal do check-in. E finalmente, Marco, Delton, João Filho, a CBF confirmou datas dos jogos do Ferroviário. O Ferroviário joga sábado e sábado. Sábado agora, lá no PV, contra a equipe do Asa, 17 horas. E no sábado, véspera do Dia dos Pais, no dia 9, o Ferroviário joga em Arapiraca contra o Alvinegro Arapiraquense. Então, a CBF confirmou tudo, jogos sábado e seja o que Deus quiser na decisão. O Ferroviário contratou o Thalisson, camisa 10, meia canhoto que está vindo do Santa Cruz, da cidade de Natal. Ao vivo, Fortaleza, foi Quilmer de Campos. Depois da PPV, procure por Los Pedes lá do Crato, você que é de lá. Foi Quilmer de Campos para o filmaço da Varezinha. Foi. Valeu, Quilmer. Vambora. Agradecer aqui, Deltsa, ao Lacerda e toda a turma boa do Diniz Supermercados, que fui presenteado com a viseira, né? E também a camisa oficial aí do evento, que foi um grande sucesso, como dissemos ontem aqui no programa. Ano que vem eu ganho a minha quando eu correr. Você vai correr, Deltsa? Ano que vem, quando eu correr, eu ganho a minha. Coisa boa, rapaz. Eu correndo não ganho, não. Vambora. Já começou Botafogo e Bragantino, 0x0, 8h30 tem Grêmio e Fortaleza. 2 jogos pela Série B, Criciúma e Cuiabá, Goiás e Remo. Agradecer mais uma vez a galera do nosso canal no YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Marco Valério. Eu acho que Val deveria mudar o bonequinho da logomarca da pizzaria
colocar um bonequinho tipo JF. Mas ele disse que não é garoto propaganda lá, mano? Contrata pra isso, é muito fácil. Não aceita não, É JF? conversando que se entende. Aí, tá vendo? Ele quer boi. Um abraço, boa noite. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Taxa de juros de 10% ao ano para imóveis de até R$500 mil dessa faixa maior de renda. E quem ganha um salário mínimo e meio, a gente tem uma taxa de juros de 4% ao ano para pagar em 35 anos. A Caixa Econômica Federal oferece uma simulação para qualquer